Confesso que dessa vez a minha organização financeira foi impecável. Hoje eu vou te mostrar como eu me organizei para conhecer a Portfel, conhecer a famosa Faria Lima, curtir um pouco da cidade e, claro, como que você também pode aplicar isso na sua vida. Eu sempre falo que não existe dinheiro sem objetivo. Então a primeira coisa que a gente precisa identificar é qual é o seu objetivo. Pode ser a viagem, pode ser sobrar dinheiro no final do mês para que a gente no futuro possa fazer a viagem. Enfim, existem infinitas possibilidades. O importante é que a gente crie os nossos objetivos. Quando eu comecei a organizar a minha viagem, eu identifiquei alguns problemas principais e normalmente é aqui que as pessoas erram. Quais eram esses problemas? Bom, eu tinha algumas contas para pagar, como feira, internet, enfim, coisas de casa, e além disso, eu precisava entender qual que era a minha prioridade, ou seja, eu tenho mais prioridade em bancar a casa ou aportar mais dinheiro para a minha viagem. Só que aí que tá, se você for ler qualquer livro de finanças, vídeo de finanças ou qualquer assunto sobre finanças, você vai saber que pra gente conseguir construir riqueza, é importante que a gente gaste menos do que a gente ganha. E é exatamente isso que eu faço na prática. Então pense em um gráfico para vocês entenderem como que funciona a minha realidade financeira. Eu ganho mais ou menos aqui, eu gasto isso, ou seja, sobra todo esse percentual aqui. E dentre esse percentual tem a minha parte de investimentos e ainda sobra um dinheirinho ali para eu fazer o que eu quiser. Então o que eu fiz? A partir do momento que eu ganhava o meu salário, eu já separava todas as minhas caixinhas, vamos dizer assim. Ou seja, ganhei ali meu salário, então esse aqui vai para o mercado, esse dinheiro aqui vai para energia, para internet, fui separando todos os meus gastos fixos que eu tenho ali. E, como eu disse, sobrou aquele montante que sempre sobra, porque eu gasto menos do que eu ganho, essa é a minha realidade. Então, a partir que eu tenho aquele montante, eu peguei a minha parte de investimentos, eu diversifiquei ali da maneira que eu diversifico todos os meses, e sobrou ali o dinheiro que eu costumo dizer que é o dinheiro que eu rasgo no mês. Só que, em vez de eu rasgar aquele dinheiro no mês, eu fui lá e separei para a minha viagem. Ou seja, é como se eu tivesse feito outro investimento para a viagem. Porém, não é a realidade de todo mundo, não é todo mundo que consegue gastar menos do que ganha, seja por falta de organização ou porque realmente ganha muito pouco. Então, existem 4 tipos de perfis e você precisa identificar qual que é o seu. A partir do momento que você identifica qual é o seu, aí sim a gente pode passar para a próxima fase. Vamos lá, existem 2 grupos de pessoas. As pessoas que não conseguem poupar nada durante o mês, seja porque elas não têm organização financeira ou porque elas realmente ganham pouco, ou também existe o outro lado da moeda, que é quando as pessoas conseguem poupar dinheiro, seja elas já investidoras ou não. É a partir daqui que você precisa identificar qual que é o seu perfil e é um trabalho totalmente seu. Eu não posso dizer, você tá nesse ou você se encaixa nesse, porque é literalmente da sua consciência. Então vamos lá. Você é do tipo de pessoa que ganha bem, mas que ainda tá desorganizado financeiramente, ou do tipo de pessoa que ganha mal e tá assim, tipo, de igual para igual quando se trata de contas a pagar e contas a receber. Ou por outro lado, você também pode fazer parte do outro grupo, que é o grupo de pessoas que já investem, ou o grupo de pessoas que não investem, mas elas ainda poupam dinheiro todos os meses. Bom, depois que você já entendeu de qual grupo você faz parte, é hora da gente fazer o plano de ação. Independente de qual grupo você esteja, todos eles, a gente consegue dar um jeitinho pra gente conseguir fazer essa viagem rolar. Para cada perfil, a gente tem um tipo de plano de ação diferente. Então, antes da gente ir para o plano de ação, a gente precisa fazer o orçamento da viagem. As 2 primeiras coisas que a gente precisa colocar no papel é quanto vai ser a viagem e quando vai ser ela. É somente entendendo a data que a gente vai conseguir fazer os aportes mensais ou guardar esse determinado dinheiro para assim a gente conseguir viajar. Vamos lá, acabei de pegar minha HP12C, então a gente vai fazer aqui uma suposição. Obviamente todos esses números aqui não são compatíveis com a realidade, é só pra gente brincar com os números e assim a gente tentar aplicar na vida de vocês. Eu vou colocar R$1.000 de passagem, R$500 de hotel, 600 de alimentação, R$300 de Uber, ou enfim, qualquer tipo de transporte. E vou colocar mais uns R$200 para vocês gastarem com o que vocês quiserem. Só que deu R$2.600, não sei se dá pra ver, mas eu vou colocar em algum lugar na tela. E o que a gente precisa entender a partir daqui? Isso aqui é exatamente quanto que a gente vai gastar na viagem, em média, nunca dá exatamente isso daqui, e é por isso que a gente precisa de colocar os extras. E como que funcionam esses extras? Quanto a mais a gente tem que levar para as viagens? Quando a gente tá falando de viagens curtas, ou viagens que vocês já conhecem no ambiente, já entendem como funciona, quanto que vocês gastam, a gente fala ali de 10% a mais que esse valor. Agora, quando a gente tá falando de, sei lá, viagens internacionais, que exige que você faça troca de moeda ou alguma coisa do tipo, seria importante, ideal, que você colocasse ali entre 15% a 20%. Bom, e como eu fui para São Paulo, ou seja, foi uma viagem local, eu levei aqui 10% a mais, então deu R$2.860, que em teoria, lembrando que isso aqui não é real, eu tive que levar. E agora chegou a hora da gente juntar esse dinheiro pra gente conseguir viajar na data que a gente determinou.
Ou seja, lembra daquela data lá que você tinha colocado, eu quero viajar para tal lugar, no dia tal, do tal? Pronto. Quantos meses você tem até lá? Ou seja, daqui 6 meses eu vou lá e vou fazer essa viagem? Ótimo. Então a gente vai pegar esse valor, vai dar aqui 6 meses, vai dividir. Então a gente tem que juntar 476,66 centavos todos os meses. É isso aqui que a gente tem que poupar. Obviamente, se a sua viagem ela foi decidida de uma hora para outra, a gente vai ter muito menos tempo para juntar esse dinheiro. Então, o que a gente tem que fazer? Reformular o que a gente fez. De novo, 2.860, que foi quanto deu o nosso orçamento. Supondo que você tem ali 2 meses, então 2, a gente vai lá e divide. A gente vai ter que juntar 1.430 ali naqueles 2 meses. Agora é hora da gente lembrar do início do vídeo, onde eu tava falando sobre os tipos de perfis. Ou seja, você gasta mais, você gasta menos, você tá desorganizado financeiramente ou você já é um investidor. A partir daí que a gente vai começar a tomar as nossas decisões pra gente conseguir viajar. Começando pelas pessoas que já têm o ato de poupar. Vamos lá, como que elas vão fazer para isso acontecer? Bom, esse caso é o caso mais simples. Como eu disse, você vai entender qual é a data ali que você tem, ou seja, os meses que você tem, ou a quantidade de anos que você tem para juntar aquele dinheiro, e a partir disso você vai juntando ali todos os meses. Só que se você for a pessoa que poupa, mas não investe, é importante que você invista esse dinheiro, porque assim você não vai perder para a inflação. Principalmente se forem viagens onde você está organizando de 6 a 1 ano, é muito importante que você coloque esse dinheiro em algum lugar para você não perder para a inflação. Quais serão esses lugares? Eu já comentei isso aqui algumas vezes nesse canal, mas vale ressaltar mais uma vez. Sempre com liquidez diária e que você também possa ter um investimento seguro. Ou seja, CDB, RDB, se sua viagem, por exemplo, deu 3 mil reais de RDB, e você planejou ela de 6 meses, ou seja, só para deixar mais claro, tá? Você vai ter que juntar 500 reais por mês. Você pode escolher, você já é um perfil poupador, porém, você não poupa 500 reais por mês, você poupa, sei lá, 300 reais por mês. O que você vai fazer? Nós temos algumas possibilidades. Ou a gente pega o prazo, ou seja, a data em que você definiu que você vai viajar, a gente deixa um pouquinho mais lá para depois e a gente vai fazer isso com base nos cálculos. Ou seja, se você se você poupa 300 reais por mês, para você alcançar 3 mil reais, você vai precisar de... quase que não sai. 300 entre 10 vezes. Você vai precisar de 10 meses, ou seja, o que era uma viagem de 6 meses, ela pode passar a ser uma viagem para que você vai conquistar esse dinheiro para a viagem em 10 meses. Mas também existe a possibilidade de você negociar um aumento com o seu chefe, ou também você começar a fazer renda extra. Inclusive, tem vídeo de renda extra aqui no canal, é só você procurar aqui. Agora vamos para os casos dos investidores, que é o meu caso, que eu já mostrei como que eu fiz, mas você pode fazer também de uma maneira diferente. Eu vou apresentar aqui as duas possibilidades. Vamos lá. Existe a possibilidade de você fazer como eu fiz, ou seja, você pegar a porcentagem que você sempre pega todos os meses e aplicar na sua carteira. E, no meu caso, ainda sobra dinheiro, que eu costumo falar que é o dinheiro que eu torro. Esse dinheiro, em vez de eu torrar aqueles meses que eu tava separando dinheiro para viagem, eu fui lá e coloquei uma prioridade neles. Ou seja, eu também investi eles ali para a minha viagem. Existe essa possibilidade. Mas também existe a possibilidade, dependendo ali, não sobra dinheiro, ou eu não quero dar tanta prioridade assim, porque eu acho que eu quero ter esse dinheiro pra eu rasgar, pra eu comer uma pizza ou pra fazer o que eu quiser. Então, o que você pode fazer também é pegar parte desse seu investimento e diversificar ele. Ou seja, a gente vai, sei lá, pegar 50% pra sua viagem ali, que você vai fazer em 6 meses, em 1 ano, enfim, depende do seu prazo. E também os outros 50% você vai alocar aonde você normalmente aloca ele mesmo. Lembrando, gente, que os investimentos, eles são exatamente para isso, para você alcançar os seus objetivos. Então não tem problema nenhum você fazer isso. Você pegar uma parte, alocar aqui, outra parte aqui, até porque é exatamente para isso que existe os investimentos de curto, de médio e de longo prazo. O importante é que você não saia fazendo uma mistureba aí, mas sempre com objetivos definidos. Então, se o seu objetivo do momento é o a curto prazo, que no caso é ali a viagem, então vai alocando ali uma parte aqui, outra parte ali no longo prazo. Lembrando que o longo prazo é muito importante para sua aposentadoria ou para os seus projetos futuros. Então, o importante é que você faça isso com o objetivo final. Agora vamos para os tipos de pessoas que não estão sobrando nada no final do mês e vocês ainda assim querem viajar. Vamos ver se vocês têm solução. A primeira coisa que a gente precisa identificar é o porquê que você não tem dinheiro no final do mês. Seja porque você realmente não ganha bem ou porque você não sabe se organizar financeiramente falando.
Nessa parte é totalmente uma consciência sua, não tem como eu te dedurar, falar que você não organiza ou que você não ganha bem, não tem como, é totalmente consciência sua, então a gente já vai para os próximos passos. Bom, quando a gente fala desses dois tipos de perfis, a situação é um pouquinho mais delicada e difícil da gente fazer acontecer, porém, eu vou dar algumas possibilidades e vocês vão tentar aplicar na vida de vocês. Bom, se você tá no 0 a 0, você não tem nenhum tipo de reserva ali que você criou para a viagem, não tem como você viajar até que você faça um dinheiro extra, ou seja, o ideal é realmente você tentar fazer dinheiro, não tem outra saída. Mais uma vez, é tentar fazer com que você faça mais dinheiro, é tentar pedir um aumento, negociar ali com seu patrão, é você fazer uma renda extra, alguma coisa do tipo, a gente vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Essas situações são um pouquinho mais delicadas, então o ideal é que a gente realmente faça renda extra e entender ali como que você pode equilibrar o seu trabalho, a renda extra, pra gente conseguir fazer essa viagem acontecer. Como a sua situação tá ali no 0 a 0, é importante que você não viaje para lugares muito caros, que você opte por viagens, pelo menos nesse momento mais delicado, que você opte por viagens mais perto, ou então em menos tempo, que você não viaje, sei lá, por uma semana e só ali um bate e volta, ou alguma coisa ali que entre dentro da sua realidade. Agora, partindo para as pessoas que não se organizam bem financeiramente, aqui é a hora da bronca. Vamos lá, primeira coisa que vocês precisam fazer, refaça o seu orçamento pessoal. Não sei fazer meu orçamento pessoal? Comenta aqui que quem sabe eu trago um vídeo falando aqui como que você pode fazer o seu orçamento pessoal. Eu posso até disponibilizar alguma planilha, enfim, eu posso estar te ajudando, só comentar aqui. Beleza, depois que eu fiz o meu orçamento pessoal, o que eu fazer? Mais uma vez, é hora da bronca. Você precisa entender o conceito de trade-off. O que é este conceito? Bom, para quem não sabe, é um conceito econômico, onde eles basicamente explicam que você precisa abrir mão de algumas coisas para ter outras coisas. Então, supondo que todos os meses você separa R$10 para comprar R$5 de laranja e R$5 de maçã. Só que aí vai lá, passa um mês e a maçã acaba ficando por R$7 e não mais por 5. Então, você vai ter que optar por maçã ou por laranja. E aí é o que a gente chama também de custo de oportunidade, mas você não precisa entender isso. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai procurar ali entender qual que você gosta mais, é a maçã ou é a laranja, e a partir disso você vai gastar ali os seus R$10. Então é exatamente isso que você que ganha bem, mas mesmo assim não sobra dinheiro para poupar, não sobra dinheiro para investir, precisa fazer. Precisa entender quais são as suas prioridades e assim finalmente conseguir um dinheirinho ali no final do mês. Não tem segredo. O segredo é tentar aplicar o que eu disse à sua realidade. Então já deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade na hora de você planejar a sua viagem. E assim, quem sabe, eu faço um outro vídeo ou respondo aí o seu comentário. Então, se você quer aprender a ganhar, gerenciar e investir seu dinheiro, é só se inscrever aqui no canal. E tchau, te vejo no próximo vídeo.